tem se destacado bastante na parte de reposição automotiva, porque a gente sabe que o mercado brasileiro era para ser de 4,5 milhões de veículos e nós, mal e mais, estamos chegando a 2,5. Mas temos potencial para chegar lá um dia. Vamos acreditar que isso possa ser possível. E ninguém pode desmerecer que o fato de que os carros ficam velhos. Se você não comprou novo, você vai restaurar o seu. E essa empresa é a Mobenzani. Ela tem feito uma espécie de engenharia reversa e consegue fazer as peças que nós precisamos dos carrinhos velhinhos. E é importante. Eu acho que a frota brasileira está rodando além do que devia, mas é o que temos. Então vamos ver se a gente consegue sair de patamar, mas enquanto a gente não sai, dependemos de toda essa nossa estrutura. Eu acho que, posso até estar sendo pretencioso, mas chinês não faz, tá? Acho que o brasileiro faz. Então vamos ver o que eles têm para falar. Então, para falar sobre eficiência e durabilidade como pilares da economia circular no setor automotivo, eu convido a Suzane de Azevedo, que é a diretora executiva da Mobenzani. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sempre estou dividida entre o mundo automotivo e o mundo da borracha, e muito mais no automotivo, e eu tenho que explicar de borracha. Agora, hoje aqui é a aula que eu recebo de borracha, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu vim falar da Mobenzani, falar da eficiência e da durabilidade como pilares da economia circular no setor automotivo. Então, a Mobenzani é uma empresa de metal borracha no setor automotivo. Tem um videozinho, porque aqui, quem que conhece a Mobenzani? Então, quem não conhece a Mobenzani, agora nunca mais vai esquecer, porque quando o seu barulho faz um carro na suspensão, quando o seu carro está com um barulho chato, são peças da Mobenzani que precisam estar no seu carro. Então, hoje, ninguém mais vai deixar de lembrar da Mobenzani. A nossa principal matéria-prima sempre representou a nossa resiliência e que a transformação não pode parar. Assim como ela, compreendemos que a transformação potencializa a nossa tradição, a nossa história. A transformação da borracha transmite segurança, conforto e nos aproxima cada vez mais do nosso cliente, para crescermos ainda mais juntos. Transformar é inovar. E quando a tradição encontra a inovação, surge a grandeza de um futuro ainda mais real. Nossa grandeza agora tem uma nova marca, mais moderna, mais unida, mais forte e ainda mais ágil, como o futuro e o presente merecem. E nós somos imparáveis. A inovação está por toda a Mobenzani, do nosso parque industrial até o relacionamento com o cliente. As novas máquinas e equipamentos ainda mais modernos já estão em atividade por aqui. Nosso forte investimento em tecnologia tem como objetivo produzir mais e melhor, além de ser a empresa que mais lança itens no mercado automotivo. E para isso sabemos que nossa matéria-prima é fundamental. Aqui na Mobenzani, fabricamos e realizamos um controle rigoroso de qualidade na matéria-prima e podemos provar. Se a borracha é nossa, o alumínio também é. O nosso alumínio é produzido aqui, ampliando a nossa qualidade, capacidade de produção, variedade e quantidade dos itens. E como a transformação não pode parar, continuamos dedicados na chamada Indústria 4.0. E para trazer o futuro para o nosso presente, investimos em tecnologia na parte de gestão de dados. Implementamos um ERP de referência mundial. Ele é um sistema de análise de processos que integra todos os departamentos da Mobenzani e traz agilidade, confiança, segurança nas informações, planejamento, eficiência na tomada de decisão e fortalece a proximidade com o cliente. Uma série de benefícios que proporciona a construção de novos negócios. E sabe o que não mudou? A nossa determinação de continuar contribuindo para a evolução do setor automotivo no Brasil.
Você faz parte dessa jornada de conquistas e sucesso. Somos todos Mobenzani. Aí, somos todos Mobenzani. Depois a gente vai fazer nosso grito. Então, o que eu queria trazer para vocês, né, é muito do mercado automotivo, né? Até pela a introdução, quando a gente pensa no mercado de reposição, a gente pensa muitas vezes nos carros mais antigos, mas hoje a Mobenzani produz peças, carros atuais, porque a parte de suspensão ela sempre requer muita manutenção. Então, vamos começar aqui. Eu gosto sempre de iniciar falando um pouco da Mobenzani e vamos falar de mim, né? Tenho que aqui prestigiar aqui. Eu sou mãe do Derek, meu filho maravilhoso, empresária, diretora da Mobenzani, liderança feminina na indústria, né? Eu costumo dizer que a indústria aqui, a gente tem bastante gente de indústria. A indústria é muito mais do que uma empresa, né? Porque a gente tem toda a carga tributária, trabalhista, tem todos os processos, né? Então, quando as pessoas falam de empresas, eu falo assim, indústria é um pouquinho mais. E sou autora também de um livro, Ativada para Celebrar, que eu trouxe o livro aqui também para todo mundo me seguindo aí nas redes sociais, porque a gente tem que fazer o trabalho e compartilhar também para o mundo. Na sequência, como tudo começou, né? Começou eu e minha irmã, a gente estava em construção a fábrica, né? E a gente está ali sentado em pedras, né? E eu penso hoje, né? Mal sabíamos nós quantas pedras a gente tinha para quebrar. E muitas vezes a gente está nelas até hoje, né? Mas assim, isso para mostrar muito da história. E nessa foto, né, que tem ali no fundo tambores, que tambores aqui, todo mundo é familiarizado com tambores, né? Mas muitas vezes quando eu trago isso, eu falo, o que é isso? Mas a coragem do meu pai e as duas filhas aí nessa trajetória chamada Mobenzani. Então, aqui a Mobenzani ela está localizada no Complexo Industrial de Guarulhos, uma área de 32 mil metros quadrados. Essa questão aqui do número 1, número 2, foi uma questão cronológica, né? Nós mudamos para Guarulhos em 2008. Eu gosto bastante de mostrar para ver essa jornada da Mobenzani, né? Nada aconteceu por um acaso, né? E mesmo estando aqui, eu vejo muito essa questão de quantas pessoas a gente conhece de uma jornada e o quanto isso é importante e é enriquecedor. E lá, no nosso 4, são as futuras instalações do nosso novo CD de logística, né? Porque as coisas vão tomando outras proporções e não só a fábrica, mas também toda a parte de logística, hoje ela tomou uma dimensão bem importante. Eu vim trazer para vocês aqui, para ter um direcionamento dos produtos Mobenzani, dos lançamentos do número de peças. Hoje a Mobenzani tem mais de 3 mil SKUs. E aqui, os lançamentos que tem esse gráfico, traz justamente a complexidade que é estar atualizado na frota do nosso país e além do que? Da durabilidade, né? Como eu estou falando aqui de eficiência e durabilidade, o quanto que todos esses lançamentos, eles são importantes e eles são diferentes do que eram no passado. E quando a gente fala aqui do número de lançamentos, né, existe uma inteligência de mercado para esse tipo de lançamento, porque as peças, como eu disse, né, são de metal e de borracha, da parte de suspensão de veículos. Então, o início de um lançamento começa com uma inteligência comercial, que é o estudo da frota, o estudo da região do Brasil, né? Nós vendemos para todo o território nacional e isso implica entender cada região do Brasil. Quando nós iniciamos um lançamento, depois de toda eu até brinco muitas vezes que é uma arquitetura chegar em qual lançamento diante de uma frota tão variada da qual nós temos hoje. Depois disso vai para um estudo econômico-financeiro até chegar na engenharia. Aí na engenharia tem toda uma dinâmica de moldes, de desenvolver tecnologia. Muitas vezes nos deparamos com tecnologias que nós não temos, e aí nós vamos buscar essa tecnologia e, acompanhado a isso, tem toda a questão de treinamento de time,
de documentação, e trabalho com fornecedores, né? Então, aqui eu vejo parceiros bem importantes e o quanto isso faz a diferença para o lançamento dos produtos e o quanto isso representa a eficiência do mercado automotivo e mercado automotivo no setor tão importante da parte de suspensão. Eu gosto de mostrar bastante as nossas peças, né? E isso está muito ligado a esse braço que a gente está falando de eficiência e durabilidade. Hoje as peças elas possuem uma tecnologia completamente diferente e que implica, sim, uma durabilidade maior. Então, antes, né, a gente, de tempos atrás, quando a gente fala de peças tipo do Chevette, do Del Rey, que tanto fizemos, né, e ainda temos algumas de alguns carros mais antigos, mas hoje existem peças com uma tecnologia, com alumínio e com outras matérias-primas, muitas vezes mais nobres, e que levam a este lugar de eficiência e durabilidade. Então, nós temos a questão dos lançamentos, a estrutura física, os lançamentos e a tecnologia. A tecnologia na Mobenzani, para acompanhar todo este movimento, nós temos investimentos fortes para dar conta mesmo da questão da durabilidade. Quando a gente fala de borracha ou quando a gente fala da matéria-prima, hoje nós vivemos num mundo completamente diferente e a complexidade de tudo isso, ela tem que estar em harmonia para a gente conseguir chegar no produto comum. E nós entendemos isso de uma forma tão, como eu poderia dizer, sistêmica, eu acho que a palavra é essa mesmo. E nós também chegamos na parte da educação do aplicador, que é o próximo slide. Então, nós entendemos que o aplicador, né, a gente chegou, depois de estudos, um grande desafio era a aplicabilidade das peças, porque as peças foram se tornando cada vez mais robustas. Em razão disso, nós iniciamos o TEM, que é o Treinamento Especializado Mobenzani, que é um treinamento direcionado para o aplicador, porque as peças se tornaram mais complexas, e nós entendemos que estar ao lado do aplicador, ele faz todo sentido, no sentido que a peça vai ser aplicada de uma forma correta, o consumidor vai ter a peça com uma durabilidade maior e que vai chegar lá no meio ambiente, porque nós estamos aqui tratando, né, de toda essa questão que é muito importante, a questão da educação, porque não basta a gente estar dentro da fábrica. Então, a gente entendeu que essa parte sistêmica de fazer o treinamento interno, ter toda a cadeia interna, a gente tinha que atingir além do cliente e também o aplicador. A economia circular, ela tem um papel no setor automotivo de sustentabilidade global. Porque, assim, o setor automotivo é um dos maiores consumidores de recursos naturais, né? Então, nós na Mobenzani que estamos produzindo peças, mas isso se trata de toda a cadeia, né? Só quem está andando de bicicleta é que está isento dessa responsabilidade. E ele é um gerador significativo de emissões de carbono, resíduos, e a transição para um modelo sustentável, né? Estamos todos em comum acordo, não é uma opção. Se faz necessário, e a busca que nós, na Mobenzani, temos com isso, é trazer cada vez mais peças com uma durabilidade e com uma vida, a durabilidade ligada a uma vida útil para o consumidor e em todo o processo da fábrica também, porque quando a gente investe em tecnologia, nós investimos também para que o produto seja mais durável. Peças de alta qualidade reduzem a frequência de sua substituição. Então, é neste sentido, e aí nós escutamos muito, né, porque como nós sempre fornecemos e somos fornecedores do mercado de reposição, existe uma diferença dos que a gente chama de montadora. E é justamente isso que a Mobenzani quis trazer de inovação, e nós rompemos no mercado em razão disso,
de trazer uma peça com qualidade, uma peça com durabilidade, para que chegasse a... E hoje chegamos e estamos hoje no mercado lado a lado com essas outras empresas. E o que a gente entende disso? Toda essa questão de que trabalhamos com a sustentabilidade, ela vai gerar uma menor demanda de novas matérias-primas, um menor consumo de energia de produção, uma menor geração de resíduos e descartes e um menor custo para o consumidor. Então, nós prezamos muito por toda a cadeia, desde a matéria-prima até o consumidor final, sempre buscando essa eficiência. Agora eu vou falar de borracha, né? Então agora eu estou numa saia justa. A redução e nas falhas de desperdício no processo produtivo. Quando a gente fala de processo produtivo na Mobenzani, eu tenho autoridade para falar de toda a história, né, e para onde estamos. Então, eu tive muitas aulas, né, do meu pai, começamos lá as prensas, que eram de compressão, depois de transferência, de injeção. Hoje, na Mobenzani, nós temos injetoras de bloco frio. E aí, uma hora, a gente se depara que está num teto, mas não está. A gente sempre preza em tecnologia. Hoje, nós desenvolvemos também, trabalhamos fortemente junto a fornecedores e junto ao desenvolvimento dos moldes. Então, é um núcleo muito sistêmico de atacar, acho que a palavra é bem essa, viu? Atacar todos os pilares para que a gente tenha eficiência e durabilidade. Tecnologias utilizadas para eficiência e durabilidade, como automação, precisão na produção e otimização de uso de materiais e novos materiais. Então, assim, o setor hoje de pesquisa e desenvolvimento na Mobenzani, ele é o acelerador de tudo isso, né? Então, na Mobenzani hoje, nós sempre, por exemplo, quando a gente fala de injeção, né, aquilo que eu trouxe das injetoras, a questão dos adesivos, eu estou vendo aqui o Lucas, na questão dos adesivos também, era de uma forma no passado muito manual e a gente veio desenvolvendo para semi-automação. Hoje temos vários já partes que são feitos tudo de uma forma automatizada. Para que isso? Para diminuir a quantidade do produto e sempre focar em toda a cadeia. A mesma coisa acontece com as injetoras. E ainda falando de pesquisa e desenvolvimento, o foco do laboratório. Então, hoje nós temos equipamentos importantes para garantir a durabilidade. Então, no lançamento, a gente tem lá um lote piloto e tem toda uma questão de testes até chegar no produto final sem ter problemas diversos. E é muito engraçado ver isso, né? Porque no passado nós tínhamos lá índice de gestão, mas índice de retrabalho, índice de refúgio. E hoje, com toda essa tecnologia, seja de pessoas de treinamento do time, seja dos equipamentos, de tecnologia, do laboratório, a gente preza pelaquilo que a gente chama lá de peça de primeira saída, que a peça já está pronta e, com isso, a gente chega naquele nosso objetivo, que é a eficiência e a durabilidade. Perspectivas para 2026, né? Então, a Mobenzani, a gente sempre está assim, às vezes eu estou pensando lá em data, eu preciso pensar em que ano que eu estou, né? Porque a gente já está com os planos sempre ousados. E o que a gente percebe hoje, né? Esse aumento dos veículos elétricos e híbridos. Isso que antes era se a gente for pensar na pandemia, né? Antes da pandemia, né? A questão do carro elétrico e híbrido estava sempre fora do Brasil. Hoje está cada vez mais inerente, né? Na nossa vida, a gente vê para todo lado. Então, eu acho que isso vai ser uma saída. E na Mobenzani nós já estamos pensando nisso, porque como fazemos peças para a suspensão dos veículos,
Então, pode ser elétrico, híbrido. Eu ainda brinco que quando o carro for voador, ele vai precisar ele vai precisar do coxim, vai precisar da bucha para fazer pousar. Então, a Mobenzani está garantida nesse setor. Foco crescente em materiais leves e modulares, né? É bom participar dessa história, né? Então, a gente vê alguns materiais que nem faziam sentido, né? E hoje são um dos principais objetos de negociação da nossa cadeia de compras. E a questão de potencializar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ampliando nossas soluções para um futuro sustentável. Eu acho que isso é uma missão de todos, né? De todos aqui, e nós que estamos à frente, né, na liderança, e na liderança também de mercado, potencializar isso. E é o que nós fazemos e muito na Mobenzani, né? Essa pesquisa. E o que hoje nos trouxe até aqui foi uma reputação no mercado, fica um pouco mais... a gente se sente um pouco mais responsável diante disso. Mas a gente gosta muito disso, então tá tudo tranquilo, né? Às vezes eu fico pensando... eu gosto de trazer também, né? Porque assim, a gente fala da Mobenzani de indústria, de tecnologia, de indústria 4.0, e o que eu gosto sempre de dizer, e aqui nesse ambiente de borracha, que é formulação, que é composição química, né? A gente pode chamar de essência, e às vezes eu falo que é a cerejinha do bolo, ou o tempero. O que sempre foi importante na Mobenzani foi a nossa mentalidade de crescimento, né? Nessa foto foi na Automec de 1995, que a gente sempre teve essa mentalidade de crescimento, e essa última foto nesse ano na Automec de 2025, né? 2025, que a gente estava lá na Rua E, na rua principal, junto com grandes empresas, né? Empresas multinacionais. Porque esse ambiente de crescimento faz todo sentido quando a gente pensa na eficiência, porque se a gente chegou aqui porque nós somos eficientes e nós queremos mais. Da mesma forma, a durabilidade. Então, a gente nunca ficou presos, a gente sempre pensou nesse ambiente de crescimento, em crescer a marca, em agregar valor para o cliente e todas as peças. E nunca pensou em peças somente nas peças mais lucrativas, mas sim na questão da prosperidade como um todo. Então, eu gosto muito dessa foto, né, porque essa mentalidade é que mudou o jogo e é isso que nos leva para planos ousados. Para falar do futuro, né, a gente tem que falar de inteligência artificial, e aqui é muito importante que eu desde que eu nasci, eu estou em treinamento, né? Meu pai está aqui, estou em treinamento. E para a gente foi muito difícil, já tenho há muito tempo, treinar a equipe. E a questão da inteligência artificial que todo mundo fala, né? Nós criamos um programa na Mobenzani, que é o Mobenzani Next, e em todos os departamentos existem células, porque eu vejo muito falar hoje que tem, por exemplo, numa empresa tem o TI e tem um departamento de inteligência artificial. A Mobenzani inteira, nós compartilhamos desse entendimento, mas de que fosse de uma forma sistêmica. Então, a gente sempre pensa muito nessa questão sistêmica de crescimento, de durabilidade, de eficiência, sempre ligado no que está acontecendo no mercado. Então, para 2026, para o futuro, a continuidade de sempre estar em consonância com o que está acontecendo na mobilidade, seja no Brasil, seja no mundo, e também na questão do cuidado com o meio ambiente, de trazer peças com a durabilidade, com a eficiência e cuidando do nosso meio ambiente, porque estamos todos aqui para isso. Eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Aqui está o contato da Mobenzani. Estão todos convidados para conhecer a Mobenzani. A gente gosta muito
de receber as pessoas, receber as visitas. E aqui eu vejo pessoas tão queridas, né, que estão lá de rotina, mas eu queria muito agradecer, e é isso que eu vim aqui para trazer, para contribuir com todos. Obrigado. Aí eu vou falar quem somos, todo mundo, somos todos Mobenzani. Tem gente já treinada aqui, né, Lucas? Aqui, ó, finalizando aqui neste evento Elast Day, eu estou aqui com os especialistas em borracha, falando de Mobenzani. E quem somos? Somos todos Mobenzani! Certo. Alguém aqui conhece o seu Amir Azevedo? Não é Amir Mobenzani, é Amir Azevedo, certo? Tá. É uma figura conhecida no mercado, um pioneiro, batalhador, conseguiu criar 2 meninas na borracha. Isso é difícil, hein? Menina que ser criada na borracha, tô para ver ainda, né? Mas agora já tá mais fácil, graças a Deus. E a gente gostaria de fazer uma homenagem ao seu Amir. Então, gostaria que o senhor viesse aqui no palco para a gente poder entregar uma placa para o senhor pelo trabalho que o senhor tem feito pelo mercado de borracha. Por favor. Eu fiquei com medo que ele estava ali perto da porta. Falei, vai que ele vai embora, aí eu não sei o que eu vou fazer aqui, né? Então vamos dar essa singela homenagem ao seu Amir, que ele merece muito mais, mas pelo menos fica registrado, né? Boa tarde, pessoal. Então, como a Suzane explicou aqui, então está presente aqui um dos filhos que fundou a Mobenzani, filho do Wilson, Maurício. A Mobenzani foi adquirida em 1986 do senhor Wilson Clementino, pai do Maurício. De lá para cá, chegou hoje. Muito obrigado, pessoal. É isso daí. Obrigado, seu Amir. Então tá bom.